Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo deste documentário Uma Viagem pela Música dos Sopros. No primeiro vídeo nós tivemos a oportunidade de visitar a Áustria e Viena, embora dos três compositores mencionados, dois deles são austríacos e um deles tem origem alemã. Por um lado, a origem alemã Ludwig van Beethoven e a origem austríaca Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart. Como vimos também, portanto, no vídeo anterior, nós tivemos aqui a referência a estes três compositores pelo cruzamento que o seu trabalho faz com a música de sopros. Vimos alguns exemplos musicais, que também quis dar-vos a conhecer alguns desses exemplos, e também o objetivo é despertar a curiosidade por esta temática. Desde já aqui um reto, que se algum de vós aí desse lado tiver algum interesse em saber alguma informação associada a esta temática, basta mandar uma mensagem, um e-mail, ou seja o que for, através dos canais do Conservatório de Música de Santarém. Sintam-se à vontade, está bem? Portanto, o trabalho desenvolvido por Joseph Haydn, por Wolfgang Amadeus Mozart, por Ludwig van Beethoven, foi um trabalho muito interessante, como todos nós sabemos, e, digamos, propulsor, não é, do período clássico da história da música. Por um lado, vimos que Haydn tem raízes no período barroco e Ludwig van Beethoven abre o caminho para um novo período da história da música, o período romântico. Também vimos no vídeo anterior, nos exemplos musicais que apresentei, por um lado, o tipo de música escrita para um quinteto de sopros, e também daí o surgimento do quinteto clássico, e também vimos o tipo de música escrito para um ensemble de sopros, no fundo uma camerata de sopros, onde os instrumentos utilizados ao nível da instrumentação das obras apresentadas, tanto na obra de Mozart como na obra de Beethoven, eram instrumentos apresentados em pares. E também vimos que isso veio disputar aqui o surgimento de um conceito em redor de harmonia. A harmonia music. Portanto, era o nome do movimento que surgiu no período clássico da história da música. Como já falei aqui um pouco, um dos compositores que, de certa forma, vai influenciar o período romântico da história da música, aí neste caso também no domínio dos sopros, vai ser Ludwig van Beethoven. E porquê é que nós falamos aqui também agora no período romântico? Porque o período romântico, digamos que vai romper um pouco com o que vem de trás. Claro que há uma continuidade da produção musical, da inovação da tecnologia ao nível dos instrumentos, da construção de instrumentos, o surgimento de novos repertórios, por aí fora. Mas, essencialmente, o período romântico demarca-se do período clássico pela sua excentricidade, por um lado, e também pelo apogeu da criatividade. Ou seja, ao fim e ao cabo, o período romântico é onde se atinge um determinado esplendor no domínio da criatividade musical. E é neste domínio que eu vou deixar-vos agora com um pequeno exemplo musical para que vocês possam conhecer um pouco da música do início do período romântico ao nível da música dos sopros. Espero que gostem.
Como já foi mencionado aqui neste vídeo, um dos grandes compositores que marcou este início do período romântico foi Beethoven. E porquê? Porque o poder da sua música, ao nível emocional, tornou-se, digamos, aquilo a que chamamos o romantismo. Além da influência exercida por Beethoven no domínio musical sobre este novo período da história da música, outros aspectos marcantes também se assumiram nesta altura da história universal. Os aspectos, por um lado, sociais, outros aspectos políticos, os aspectos culturais, todos estes aspectos tiveram uma influência direta naquilo que chamamos, por assim dizer, entre aspas, de uma nova música, associada ao esplendor da criatividade, como mencionei anteriormente. Uma das transformações políticas e sociais que marcaram de sobremaneira, digamos, a música para sopros foi a Revolução Francesa. E é nesse domínio que nós vamos ver um bocadinho mais à frente o que é que aconteceu. Por um lado, gostava também de mencionar que é neste período que começam a surgir novos ideais ao nível musical, ao nível da arte, e o surgimento desses novos ideais, desses novos caminhos, por assim dizer, tiveram influência direta naquilo que é a criação de novas músicas e do trabalho desenvolvido pelos compositores neste período. Não nos esquecemos que grande parte dos compositores que surgiram nesta altura e outros que já vinham a desenvolver o seu trabalho um bocadinho anteriormente, todos eles começaram a direcionar muito da sua atividade ao nível da sua produção musical no domínio da música de sopros. Vamos escutar um novo exemplo musical referente a este domínio, referente a todo este movimento. Espero que gostem.
falámos há pouco na influência que os grandes movimentos ao nível da arte foram tendo na Europa ao nível do século XIX. E o universo da música para sopros não foi, de facto, uma exceção. Ao nível da instrumentação utilizada pelos compositores, foi-se verificando inúmeras inovações e alterações. Também o nível do repertório, tanto ao nível do refinamento no processo de criatividade, também se foi fazendo sentir, e também a utilização que os compositores faziam dos instrumentos que começavam a ter cada vez mais à sua disposição, também foi, de facto, uma marca fantástica. Muitos eram os compositores nesta altura, portanto, do século XIX, que já escreviam especificamente para instrumentos de sopro. Estamos a falar em flautas, oboés, clarinetes, fagotes, trompas e outros instrumentos que iremos falar um pouco mais à frente. Portanto, muitos já eram aqueles que dedicavam a sua atenção especificamente na produção de repertório novo para estes instrumentos. Não só do ponto de vista solista, do instrumento enquanto solista, mas também ao nível da música de câmara. Como vimos no vídeo 1, música de câmara é quando nós nos referimos a um agrupamento mais restrito com um repertório específico. Ou, por outro lado, neste caso, os compositores também dedicaram a sua atenção ao nível da produção musical para agrupamentos musicais mais vastos, maiores. Portanto, e vamos ver também alguns destes exemplos nestes vídeos. Eu gostaria de destacar ainda neste segundo vídeo o papel desempenhado por um dos compositores que mais se destacou neste processo inicial da música para sopros neste período, no período romântico, ok? E que desenvolveu também a sua atividade como compositor e como maestro e como construtor de instrumentos. É verdade, estou-vos a falar de Wilhelm Wipprest, um compositor que nasceu no ano 1802 e veio a falecer em 1872. Foi maestro e compositor alemão, mas, no entanto, este senhor compositor e maestro, Wipprest, foi o construtor e inventor da tuba, como nós a conhecemos hoje. Ele estudou em Dresden e em Leipzig. E, em 1825, é responsável pela reorganização da Banda Militar da Prússia e também responsável pela introdução de instrumentos de válvulas na instrumentação da banda, ok? Estou a falar, por exemplo, de trompas de harmonia, por um lado, mas de trompetes com válvulas também, por outro. Este senhor, compositor, maestro e construtor de instrumentos, ele buscava o refinamento tecnológico à época para melhorar também a capacidade da execução da música que se ia escrevendo para sopros. E, portanto, ele buscava o refinamento ao nível do desenvolvimento da técnica de construção de instrumentos, e o facto de ele utilizar estes instrumentos de válvulas, de trompetes com válvulas, de trompas de harmonia com válvulas, é uma prova garantida que este exemplo é um exemplo muito prático da qualidade que já se buscava no domínio da música para sopros. Vou deixar-vos com um breve exemplo musical de uma obra escrita por este senhor, por Wilhelm Wipprest, um compositor alemão desta época que escreveu para sopros e percussão. Espero que gostem.
podemos perceber, por um lado, a influência que Beethoven teve no surgimento de um novo período da história da música, ao nível musical, é certo, e também ficámos a conhecer um bocadinho mais das características essenciais deste período no aspecto mais generalista. Também vimos alguns exemplos musicais que também comprovam o surgimento de novas ideias, o desenvolvimento da criatividade também. E por último, também ficámos a perceber que, por um lado, ao chegarmos ao século XIX, no domínio da música de sopros, já vem connosco um acervo musical bastante grande, porque não nos podemos esquecer dos nossos antepassados musicais que foram abrindo um caminho para a afirmação cada vez mais preemente, por assim dizer, desta família de instrumentos. E por outro lado também ficámos a conhecer um bocadinho do Sr. Wilhelm Wipprecht, o inventor da tuba. No próximo vídeo vamos continuar a falar deste senhor compositor e vamos falar um bocadinho sobre a questão da instrumentação da música de banda, a orquestra de sopros, nesta altura do período romântico. Vamos ver também exemplos musicais de outros compositores que escreveram para estas formações, orquestras de sopro e música de câmara de sopros. Vamos continuar a nossa viagem para o vídeo número 3. Espero que tenham gostado e envio-vos um grande abraço para todos vós. Obrigado.